Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que está tudo perdido. Às vezes nós achamos que não tem mais jeito. Às vezes nós achamos que foi tudo por água abaixo. Aí Deus, ele vai lá com o seu jeitinho especial, ele move o que precisa ser movido e nos coloca no centro da sua vontade de novo. Quantas vezes, irmãos, a gente já provou sobre isso? A gente provou o amor de Deus. E o amor de Deus é tão incondicional que ele, quando ele nos ama, ele não nos ama porque nós somos melhores. Ele não nos ama porque nós temos mais dinheiro ou porque nós temos menos dinheiro. Ele não nos ama pela nossa conduta. Ele nos ama porque ele vê em nós parte dele. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele se identifica conosco. Quando você se olhar no espelho novamente hoje, olhe para o espelho e diga assim: eu sou especial para Deus. Porque eu sou. Vamos declarar isso? Vamos declarar isso? Então eu falo, você repete: eu sou especial para Deus. Porque eu sou a sua imagem e a sua semelhança. E eu nunca mais vou dizer que eu não sou especial. Amém? Você é especial para o Senhor, você é especial para Deus. Você é uma bênção, irmã, meu irmão. Você é uma bênção. Mas você precisa entender que você precisa acreditar aqui dentro. Aqui dentro é que vai modificar tudo que está ao seu redor. Chama-se metanoia. Mudança de mente. Né? No original ainda fala uma coisa um pouquinho diferente. Mudança de rumo. Eu caminhava para a morte, agora eu caminho para a vida. Quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus está aqui nessa noite, irmãos. Como é que você sabe, pastor, que ele está aqui nessa noite? A palavra de Deus diz assim: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Sinta a presença do Espírito Santo aqui agora. Deixe ele mover o que ele precisa mover dentro de você. Sabe quem mais atrapalha o mover de Deus na face da terra? Somos nós mesmos. Porque ele está pronto para nos abençoar. A mão dele está sempre estendida para nos abençoar. E ele está aqui nessa noite querendo te abençoar também. Ele quer fazer algo novo na sua vida, se você permitir. Porque você é uma bênção. Não deixe ninguém dizer que você não é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Bruno. Queremos recepcionar a nossa irmã Kátia. Que seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Tá bom? Que você se sinta à vontade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero te pedir pela vida do Bruno, Senhor, nessa hora. Senhor, porque ele se coloca como instrumento nas tuas mãos, para que a palavra venha fluir da vida dele nessa hora, Senhor, com liberdade. Nós clamamos por isso, Senhor. Tire todos os impedimentos, tira tudo aquilo que não provém do teu Santo Espírito, e acrescenta, Senhor, aquilo que vem do teu trono, aquilo que vem da tua essência, Senhor. Que da boca do Bruno somente saiam palavras de vida eterna. Palavras que vêm carregadas com a tua presença, Senhor, com a tua unção. Que seja um alimento genuíno e verdadeiro para as nossas almas, Senhor. Que tu venha, Senhor, trazer através da palavra, trazer, Senhor, a tua presença para nós, Pai. Abençoa, nós te pedimos, abençoa o teu filho nessa hora, Senhor, porque nós já temos abençoado e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queria compartilhar com os irmãos um texto nessa noite que está em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37.
versículo 1. Amém? Ezequiel 37, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito nervosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Pode se assentar, irmão. Pastor me pediu, acho que foi na quarta-feira, se eu não me engano, né, se eu podia trazer uma palavra. E não pode negar, né, irmão, que as oportunidades estão aparecendo e a gente tem que aproveitar, né? Porque acho que vai haver um momento que a gente, como diz a palavra, né, a gente não vai ter mais essa oportunidade, né? Então a oportunidade é agora, a gente tem que aproveitar. Então cada um de nós que recebe essa oportunidade tem que abraçar isso e buscar e meditar no Senhor entendimento para que a gente venha poder falar daquilo que o Senhor nos entregou, né? A palavra está pronta, né? A gente não tem que inventar nada, não tem nada novo aqui, a gente só tem que relembrar aquilo que o Senhor já trouxe para nós, amém? E eu meditando na palavra, a gente sabe que primeiro a palavra vem para a gente, né? E eu buscando o Senhor, falei: pô, Senhor, o que tu quer com essa palavra, né? E é engraçado que a gente, analisando isso, irmãos, a gente vê que todas as vezes que o Senhor Jesus ele vai fazer um milagre com alguém, ele faz uma pergunta, né? O que queres que eu te faça? Tem um cego, tem, né, várias passagens aqui que Jesus pergunta, né, para as pessoas: o que queres que eu te faça, né? Só que uma coisa interessante é que o Senhor já sabe a resposta, né? O Senhor já sabe o que vai acontecer quando a pessoa se posiciona, né? Mas Ele espera que nós tenhamos essa resposta, né? A Rosângela pregou aqui terça-feira sobre fé, né? Trouxe aquele grãozinho de mostarda. Quem não teve aqui, acho que se a Rosângela tiver um pouquinho guardado, ela quiser trazer, pede para a Rosângela. E eu fiquei meditando nisso, falei: cara, isso é uma verdade, mano, sabe? Fé, a gente crê que vai acontecer independente da circunstância que a gente está, né? A gente vê o profeta Ezequiel aqui nesse momento, irmão, ele agiu através de uma palavra. A gente tem que agir na nossa vida através de uma palavra, né? O pastor falou aqui: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados através de uma palavra, né? Nós temos que ser movidos através da palavra do Senhor, né? E quando o Senhor faz essa pergunta para a gente, né, o que queres que eu te faça, né? E a gente responde: Senhor, eu preciso de uma cura, preciso de tal coisa, né? A gente tem que crer que o Senhor já vai fazer, irmão. Sabe, o Senhor, Ele está no nosso passado, Ele está no nosso presente, e só Ele está no nosso futuro, irmão. O Senhor já sabe o que aconteceu. Basta a gente crer, como foi louvado aqui, né, através de uma palavra, né? Pegando aí no gancho da Rosângela aqui com relação ao grãozinho de mostarda, né? A palavra fala nesse versículo: se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai falar para os montes irem e eles vão, irmão. Sabe? O que pode nos impedir do agir do Senhor na nossa vida? Foi o que o pastor falou aqui agora. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que impedimos o agir do Senhor na nossa vida, né? Por mais que a gente já tenha vivido experiências, por mais que a gente tenha caminhado, né, um determinado tempo na presença do Senhor, será que só isso basta, irmãos? Aquilo que a gente só viveu até aqui, né? A gente tem que querer mais, irmão. A gente tem que querer ultrapassar o nível que a gente está, né? É pouco, irmão, sabe, que a gente recebeu até agora. E eu não estou falando só de coisas materiais, não, irmão, sabe? O Senhor tem abençoado a gente independente da circunstância. Tá difícil para todo mundo, irmão. Tá fácil não. Mas às vezes eu comparo algumas coisas, né? E as pessoas falam: pô, mas tu só olha pro lado negativo, né? Irmão, se a nossa vida tá difícil, poderia ser muito pior se a gente não tivesse o Senhor na nossa vida, né? Quanta gente está passando fome, né? Vamos olhar, não vamos olhar só para o nosso país, vamos olhar para o que está acontecendo em Israel. Tem gente inocente que não tem nada a ver com o que está acontecendo, que está morrendo, sabe? Eu estava até falando com meu tio essa semana. Isso vai chegar até a gente em algum momento, irmão. Foi o que o pastor estava falando aqui de manhã, sabe? O círculo vai se apertando de tal forma que isso vai chegar até a gente, irmão. A igreja vai ter um momento que vai ser... Hoje a gente aqui no Brasil não sofre praticamente perseguição nenhuma. E a gente acha que o que está acontecendo é muita coisa, né? Mas existem lugares onde só você ter uma Bíblia escondida, um aplicativo, alguma coisa, você morre. Você morre, né?
Então hoje a gente tem o privilégio de poder falar do amor do Senhor e mesmo assim a gente se cala, né? A gente tem que ter um pouco de gratidão, irmão, sabe? Acho que a palavra nessa noite, acho que é o que eu tenho carregado para minha vida, é gratidão. Sabe, o que a gente tem feito com tudo aquilo que o Senhor já nos deu, sabe? Muito mais do que coisas físicas, igual eu falei, a vida do próprio Senhor Jesus, irmão. Sabe, a gente carrega uma responsabilidade muito grande, por mais que não pareça, né? Igual o pastor falou aqui, a gente é especial para o Senhor, sabe? O Senhor olhou para a gente e viu algo bom em nós, irmão. Se ele não tivesse enxergado em nós algo bom, jamais ele teria tido aquela conversa com o pastor que falou de irmão, alguém vai ter que ir lá e, né, fazer o trabalho sujo, porque eles não conseguem. A gente não consegue, a gente sozinho não consegue. O Senhor teve que vir aqui nessa terra, e eu estava meditando hoje de manhã, uma coisa que a gente não para analisar, né? Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou, é uma coisa totalmente diferente. Ele quis ir lá, irmão. Sabe, é algo que partiu do coração dele. O evangelho, se a gente for fazer um resumão aqui, não é sobre nós, como eu falei, mas é sobre amor, sabe? É sobre o amor que o Pai teve por nós. O amor dele por nós foi tão grande que ele não mediu nem esforços para moer Jesus e dar a chance da gente se conectar de novo com Deus. Sabe? Como... Agora eu entendo o Fernando, porque que o Fernando pega uns ganchos aqui do estudo de manhã aqui, né? E às vezes parece que é tipo um plágio, mas não é, irmão, sabe? É porque as coisas se encaixam de uma forma que não tem como explicar. E o evangelho está todo conectado, né? Não adianta a gente falar que é uma coincidência, porque se a gente tiver um estudo sobre Gênesis e a gente for pregar sobre Apocalipse, vai ter alguma coisa que se conecta, né? Nada é desconexo na palavra. Então, a gente entende por que o diabo tem tanta raiva da gente. Vamos ver se alguém vai contar aí quantas vezes que eu vou falar a palavra diabo. Mas por que, irmãos, existia a Trindade, né? E o mais perto da Trindade era o Satanás, era ele. Olha, já estão contando. Então, irmãos, a gente teve uma oportunidade de estar tomando esse lugar dele. Aí perto de Deus era a gente. O diabo foi jogado de lado. Lúcifer, né, na época, né? Depois que ele virou Satanás. Então, a gente ficou mais perto de Deus do que, se for parar para analisar, a gente merecia, irmão. Deus, ele descia todo dia lá no jardim, conversava com Adão, depois conversava com Eva. Caramba, um mosquito aqui tão sinistro. Então, por isso que o inimigo tem raiva da gente, irmão. Sabe, porque a gente estava pertinho do Senhor, irmão. Todo dia. A gente tinha aquela conversa com o Pai. A gente tinha aquela conexão com Deus. Sabe, nós que perdemos isso, irmão. Nós que nos afastamos dele. Mas o Senhor nos ama de tal forma, irmãos, que o tempo passou e mesmo assim o Senhor quis essa conexão de novo. Ele fez, melhorou. Agora sim. Isso aqui é uma mosquitada que eu não sei. Choveu, o mosquito aparece. Então Deus, ele gostava, irmão, sabe, desse relacionamento. Ele gosta até hoje, irmão. Sabe? O carinho que o Senhor tem, o amor que ele tem por nós é uma coisa que não tem como explicar, né? Tem vários tipos de amor, se não me engano 3, né? Mas tem um amor ágape, que é um amor incondicional, não tem condições, sabe? A gente como humanos, a gente acha que não vai conseguir entender esse amor. Mas é um amor que vem da parte de Deus. Não tem condição nenhuma. Se eu for explicar, eu falo isso pra vocês, sabe? O meu relacionamento que eu tenho com o Senhor é perguntar como se eu estivesse perguntando para uma pessoa comum, irmão, sabe? Pô, Senhor, por que tu me ama se eu fiz tanta coisa errada, eu faço tanta coisa errada? A única resposta que eu tenho é que eu te amo. Eu te criei. É essa a resposta que eu tenho do Senhor, irmão. E eu não preciso de mais nada, né? Então, a gente entende que a gente tem que fazer valer esse amor, irmão, sabe? Como foi falado aqui, sabe? Esse amor de criança, irmão, sabe? Que não gera nenhum interesse, não tem... Qual a explicação que eu tenho de estar na presença do Senhor? É amor também, irmão. É porque eu amo o Senhor. Ah, não, porque vamos fazer aqui uma campanha que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Irmão, sai fora disso. Ele vai te dar, irmão, sabe? Ele conhece tudo aquilo que a gente precisa, ele conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade. Tem um texto na palavra que diz que eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem sua descendência passar fome. Mas justo, irmão. Quem de nós é justo o suficiente para poder cobrar alguma coisa do Senhor, né? Falado sobre dízimo, né? Aonde que tu me roubas? Nos dízimos e nas ofertas, né? Dízimo fala também de proteção, irmão. Ah, mas está acontecendo tanta coisa de ruim. Irmãos, se a gente está
não está entregando o dízimo completamente, se estiver faltando 1 centavo, irmão, a gente não pode ter uma cobertura suficiente. Não pode. É tudo, irmão. É tudo. Né? Já é pregado aqui, já é falado isso e, assim, de um mês pra cá que realmente me caiu a ficha, irmão. Sabe? 99,99% de obediência não é obediência. Como que a gente pode querer, se é que eu posso dizer assim, exigir alguma coisa do Senhor, se a gente não está 100% com Ele, irmão? Sabe, tem um louvor que fala que a gente tem que estar próximo dele como a nossa pele está dos nossos ossos. Tem como tu separar ali? Não tem, irmão. É muito perto que a gente tem que estar de Deus. É muito. Né? Assim como a Trindade são um, a gente tem que ser um com Ele, irmão. É isso que vai nos fazer vencer todas essas dificuldades, irmão. Né? Uma das coisas que eu vejo que às vezes a gente passa é o deserto, né? Vamos usar só essa palavra do vale. Muitas vezes, irmão, se não todas as vezes que a gente está num vale, a gente está num deserto, é para que a gente tenha ousadia no espírito, irmão. Sabe? De buscar a presença do Senhor. Se eu tivesse no lugar de Ezequiel aqui, eu vou ser sincero, irmão. Ih, Deus, deu ruim. Acho que o Senhor me chamou para outro lugar. Não pode ser isso aqui. Sabe, às vezes a gente olhar para uma situação que parece que está morto, irmão. Parece que acabou. E aí Deus fala, não, só clamar pelo meu nome que vai dar certo, irmão. Sabe, se a gente estiver olhando com os nossos olhos carnais, irmãos, a gente está enrolado. Sabe, não vai acontecer, irmão. Sabe, mas se a gente realmente ouvir a voz do Senhor, confiar nele, sabe, clamar o nome do único que pode fazer todas as coisas, irmão, sabe, o Senhor vai fazer coisas que a nossa mente não vai entender. Sabe, João, se eu não me engano, ele falava de coisas, né, que ninguém sabe explicar, irmão, porque ele viu um negócio que ninguém nunca viu, irmão. O cara foi num lugar que não tem como explicar, irmão. Sabe? Então a gente tem que ter esse grau de intimidade, irmão. Sabe? É igual o Souza aí que a gente teve. Como que a gente explica um negócio desse, irmão? Não tem como, irmão, explicar. O negócio parecia ser tão real, irmão. E é real. É real, irmão. Sabe? Como se a gente fosse teleportado daqui de uma sala dessa e, pô, tá lá num lugar que Deus preparou, irmão. Sabe? Não tem como explicar um negócio desse, irmão. Sabe? Se você não teve essa experiência de estar pertinho ali, pô, perdeu, irmão. A oportunidade chegou e deixou escapar. Sabe? Às vezes a gente reluta muito e se entrega totalmente na presença do Senhor, irmão. Sabe? No dia do meu Souza ali, eu até brinquei, acho que o pastor tinha ido lá para aquela reunião lá de pastores, né? Eu vou ser sincero, mas eu esperava muito que o meu Souza fosse com o Marcelo, né? Olhei o Marcelo tranquilão, falei, caramba, é esse aí que eu quero. Aí eu olho lá, né, o pastor me manda lá a planilha lá de quem ia estar, né, ministrando ali com a pessoa, né? João Heleno. Ih, cara, já comecei bem, né? Aí beleza, né? Tem que sempre ter 2 pessoas ali, né? Aí quando eu vou ver a outra pessoa, pastor Emanuel, né? Tá tudo dando certo, mano. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Tá na chuva, vamos se molhar, né? Eu brinquei até com a dona Célia, quando eu cheguei, a dona Célia estava ali, a dona Célia, que isso? Eu falei, dona Célia, eu não sei, não me conta nada, que eu também quero descobrir sozinho o que está acontecendo. Sabe? E às vezes a nossa mente, irmão, sabe, é o bloqueio de tudo, irmão. Tudo, a nossa guerra toda está na nossa mente, irmão. Sabe? Talvez E Deus é tão bom comigo que Ele... Talvez se eu tivesse ido com o Marcelo do jeito que eu queria, não teria deixado meu coração aberto do jeito que foi, né? E o que eu recebi naquele momento ali, irmãos, eu não tenho como explicar para vocês, assim como o João não teve como explicar o que ele viveu, sabe? E eu espero que vocês também tenham tido essa experiência que não tem como explicar, sabe? Tem coisas que a gente só tem que viver, né? Então, foram chaves que foram me entregues ali naquele momento, irmãos, que, cara, é o que eu falo, às vezes a gente olha para quem está pregando aqui e acha, poxa, esse cara não tem nenhum problema. Eu tenho muitos problemas, assim como todo mundo tem. Sabe, mas Deus tem me mostrado meios de ignorar isso, irmão. Sabe, o mundo pode estar caindo ao meu redor, mas eu estou conectado com Ele. Eu sei para onde eu posso fugir, onde eu vou encontrar com Ele, onde eu posso encontrar refúgio nele, né? É dele, irmãos, que vem todas as coisas. Tem um texto que fala que Ele é o que abre a ferida e é o que cura a ferida. Então a gente tem que estar conectado com Ele, irmão. Sabe, a gente coloca os problemas acima de qualquer salvação que o Senhor possa nos dar, irmão. Se a gente olhasse só para o Senhor, irmão, sabe?
Eu sei que a gente às vezes se abate, né? Às vezes a gente, é uma coisa que a gente não está esperando que surja. Normal, irmão, sabe? A gente pode dar uma amolecida aí. Só que a gente não pode cair, irmão. A gente não pode parar, irmão, a nossa caminhada. A gente não pode. Eu estava analisando... E às vezes eu sou meio maluco, tá, irmão? Eu tenho meditado na palavra e parece que Deus vai me mostrando as cenas, sabe? Peça isso ao Senhor também. E aí eu estava buscando o Senhor, eu achei até que era essa palavra que o Senhor queria que eu trouxesse, mas não era. Sabe, se a gente às vezes vai ganhar um corpo glorificado, né, a gente sabe disso, por que quando Jesus voltou, ele voltou com as marcas? Sabe, é para mostrar pra gente que às vezes também a gente vai passar e vai sair disso aqui com marcas, sabe? As feridas que o Senhor estava na mão, ele mostrou ali para Tomé, a gente vai passar por isso também, sabe? O evangelho é desgastante, sabe? A gente vai sofrer perseguição, a gente muitas vezes vai morrer pelo evangelho, vai deixar marca, mano, vai doer. Será que não doeu para Jesus? Mano? Será que porque ele era Deus, ele não sofreu nada? Ele poderia muito bem usar o poder que ele tinha, irmão, sabe? Não estalar de dedo, acabar com tudo, irmão, mas ele não quis. Ele passou aqui nessa terra como um homem para mostrar pra gente que a gente ia passar angústia, a gente ia passar tribulação. E o que ele fazia? Antes dele ser crucificado, o que ele fez? Foi orar e pedir ao Senhor. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que primeiro seja feita a tua vontade. Sabe, quantas vezes a gente faz isso, irmão? Quando a gente tem um desejo, a gente tem uma motivação de fazer algo, e aí a gente coloca o nosso sonho depois, em segundo plano. Senhor, eu tenho um sonho de fazer isso, Pai, mas primeiro seja feita a tua vontade. É isso que tu queres para mim, Senhor? A gente não faz isso, irmão. A gente quer só o nosso, irmão, sabe? É só o nosso. E eu não falo isso para que a gente venha desistir e desanimar de nada, não, irmão. Mas se a gente se coloca na posição de filhos, a gente já entendeu a nossa paternidade, de onde a gente veio, sabe? E a gente quer 100% de obediência ao Senhor, a gente deve 100% de obediência ao Senhor, a gente tem que fazer isso, irmão. Sabe? Eu tenho feito isso, sabe? A gente tem obrigações, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar nossas contas, a gente tem as nossas obrigações aqui nessa terra para fazer. Mas foi na quarta-feira, se eu não me engano, quando eu acordei, e o Senhor me fazendo uma pergunta, sabe? Para que eu venha falar com Ele, Senhor, o que tu queres que eu faça hoje? Sabe? A gente já tem que acordar agradecendo, irmão. Muita gente não teve oportunidade de acordar hoje, irmão. Muita gente, irmão. Às vezes a gente se coloca dentro de uma caixinha, irmãos, e acha que a gente, por ser filho de Deus, né, a gente é intocável. Não pode acontecer nada comigo. Aí se acontece alguma coisa, Deus é o culpado, Deus me esqueceu. Não, irmão. Olha para Jesus, irmão. O maior exemplo que a gente poderia ter era Jesus. Era Jesus, irmão, sabe? Não estou falando que a gente não possa ter, que a gente não mereça. Todo mundo que merece, irmão. Que a gente não possa ter um carrão do ano, uma casa top. Mas Jesus não teve nada disso. Tem um texto que fala que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Sabe, e o que ele fez foi tão grande, irmão, sabe? Que nos afeta até hoje, irmão. E glória a Deus por isso, irmão. Sabe, eu olho às vezes pra mim, como o pastor falou aqui, né? A gente é especial pra Deus, mas muitas vezes eu olhei pra mim e falei, pô, quem sou eu na fila do pão, né? Irmãos, a gente pode fazer muita coisa, irmão. Muita coisa. A palavra fala, Jesus disse que a gente poderia fazer coisas maiores do que ele fez. Sabe? A gente vê esses heróis da fé aqui. A gente fala muito de Paulo, a gente fala muito, né, dos discípulos. Os caras não tinham esse manual que a gente tem hoje. E os caras fizeram o que fizeram. Os caras morreram por Jesus. Hoje a gente tem um manual que a gente só tem que cumprir, irmão. A gente não tem que inventar mais nada, a gente não tem que criar nada. Os caras tiveram que ter... como é que eu vou falar? Tiveram que ser inspirados pelo Espírito para poder escrever isso aqui, né? Tiveram que ter a sensibilidade para poder ouvir e escrever isso aqui, irmão. Sabe? A gente tem que ter a sensibilidade sim, mas só de obedecer, irmão. A pastora Jesus fala isso aqui, é melhor obedecer do que sacrificar, irmão. O sacrifício já foi feito, Jesus já fez, irmão. A gente não tem que sacrificar nada, a gente só tem que obedecer, né? Chegou um momento da gente ter uma virada de chave na nossa vida, irmão. Eu anotei aqui uma coisa que eu ouvi um pastor dizer. Eu gosto muito de Instagram, irmão, mas
Às vezes o Instagram dá até uma derrubada, sabe? A gente dá uma... O que a gente deveria investir na palavra, a gente acaba investindo em coisas que não tem nada a ver. Sabe? A gente pega às vezes um celular para ver, quando vê, passou 3, 4 horas, a gente está vendo aquilo ali. E a gente para meia hora na palavra, acho que é muito, tá cansado. E eu estou falando isso de mim, tá? Isso acontece comigo. Mas a gente tem que trocar a nossa mente, sabe? A gente tem que se alimentar daquilo que nos dá, realmente nos nutre no reino, né? É engraçado, sabe? Eu fico vendo uns vídeos ali, tem um amigo meu que 200 vídeos por dia que eu mando para ele manda para mim, sabe? Mas isso não vai gerar nada. A gente pode até se perder por conta disso, né? Mas isso são coisas que a gente vai mudando com o tempo, sabe, irmão? É treinamento. A gente tem que passar por um momento de treinamento, irmão. Todos nós passam por um momento de treinamento, sabe? A gente jamais vai ser lançado na guerra que está acontecendo sem treinamento, né? A igreja aqui, ela vive numa visão de batalha espiritual. Jamais você vai dar de frente com coisa ruim lá, irmão, fazer uma quebra de maldição se você não tem treinamento nenhum, né? E a gente tem que ter um treinamento aqui, ó, como o pastor falou, gravado na nossa mente, de Gênesis até Apocalipse. Todos os pontos e vírgulas tem que estar gravado na tábua do nosso coração, irmão, né? Então, eu gravei essa frase que esse pastor disse, que diz assim: nossa função é ouvir o que os céus já dizem. Não tem nada novo. Deus já nos deu todas as chaves. A nossa função é abrir a nossa boca aqui nessa terra e dizer aquilo que os céus já dizem. Nós temos que ser um canal, irmão, sabe, dos céus aqui na terra. A palavra fala que nós não somos daqui, irmão. Sabe, Deus tem um lugar preparado para nós, irmão. Sabe, a gente tem que falar desse lugar, para esse lugar que a gente vai, irmão. Sabe, quantos de nós aqui já creem na sua salvação, irmão? Sabe, a gente tem que continuar buscando isso, porque a palavra fala que não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, né? A gente tem que estar buscando a nossa perfeição, né? A aurora vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então não é, não, já me batizei, já aceitei Jesus, estou salvo. Não é. Então a gente tem que continuar a nossa caminhada e buscando a presença do Senhor todos os dias, né? Mas o Senhor veio aqui nessa terra, o Senhor Jesus, e falou do reino dele. Sabe, a gente tem que abrir a nossa boca e falar do reino dele também. Sabe, um lugar que está sendo preparado para nós, irmão. Sabe, então nós só temos que lembrar, irmão, sabe, daquilo que Deus já tem feito todos os dias na nossa vida, irmão. É só lembrar, a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, irmão. Qual é o único que pode nos trazer esperança? Jesus, irmão. Jesus. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, não tem jeito não, irmão. Sabe, o pastor uma vez falou aqui que alguém questionou ele sobre mudança de caráter. Será que Jesus pode mudar caráter? Jesus pode mudar tudo, irmão. Jesus pode dar vida a algo que está morto. Imagina caráter. Todas as coisas são possíveis, irmão. Mas tem que partir de nós. Todas as coisas são possíveis ao que crê no sangue e no poder dele, irmão. Sabe? Então, eu queria compartilhar com os irmãos mais um texto. Se o Marquinhos puder abrir aí, meu celular está quase descarregando. Está em Lamentações. Acho que vai dar para abrir. Não, acho que vai dar. Lamentações 3. Lamentações 3, versículo 21. Isso aí. A palavra diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos ler até o 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. É isso que a gente tem que crer, irmão. Por isso que eu falei todo dia, irmão, quando a gente acordar, a misericórdia do Senhor se renovou na nossa vida, irmão. É mais uma chance que a gente tem de fazer a coisa certa, irmão. É mais uma chance que a gente tem de realmente se entregar a Ele. Sabe, eu não estou falando aqui como diz a pastora Ana Regina, né? Ninguém aqui é feito de pó de anjo, irmão. A gente às vezes vai errar, irmão. Só que a gente não pode cometer o mesmo erro todo dia, irmão. Sabe, foi falado aqui de manhã sobre pecadinho de estimação, irmão. Não pode mais existir um negócio desse, irmão. A gente já caminhou num nível, foi tão longe já, irmão,
que a gente não pode mais carregar isso. Sabe, esses dias, eu vou ser honesto para vocês, quase que eu caí de novo num negócio que Deus já me livrou, irmão. E aí Deus me lembrou do meu sogro. Teve um momento onde foi ministrado, onde eu deveria largar muita coisa ali aos pés da cruz, irmão, sabe? E essa situação estava lá. Esse pecado estava lá, irmão. Sabe? E aí a pergunta que o Senhor me fez, por que tu vai entulhar de novo um negócio que eu já tirei, irmão? Comigo está sendo assim, sabe, irmão? Deus não tem tido, assim, meios de falar comigo ser bonzinho, não, irmão. Porque eu não aprendo assim, irmão. Eu nunca aprendi assim. Às vezes algumas coisas tem que ser na burdoada mesmo. Mas, sabe, a palmada do Senhor é com amor. Sabe, por que tu vai fazer de novo esse negócio que eu já tirei daí, cara? Pra quê, irmão? Sabe, e por isso que eu falo, irmãos, não sei porque eu perdi tanto tempo de não ficar vindo de manhã aqui na nossa escola bíblica. Sabe, um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo. Se eu caio de novo nesse negócio, irmão, ia voltar tudo de novo. E isso é na nossa vida de todo mundo, irmão. Sabe, se a gente der uma brechinha para voltar para uma coisa que o Senhor já livrou, irmão, volta tudo, irmão. É tipo um dominó, sabe? O negócio vai caindo, vai derrubando o próximo, até acabar com tudo. Sabe, a gente tem que estar atento, irmão, sabe? É uma coisinha à toa que a gente dá mole, Satanás entra e arrebenta com tudo. Sabe? A gente sabe o trabalho que dá para tirar determinadas coisas da nossa vida. É difícil largar. Vai falar para um fumante que fuma 200 anos que ele tem que largar o cigarro de uma hora para outra. Complicado, mano. É complicado. Sabe? Quem tem um vício ali, igual eu tô falando com relação ao pecadinho de estimação. Quem já carrega aquilo ali há muito tempo, pra tu abrir mão daquilo é uma luta, irmão. Mas para voltar é um pulo, é só dar um mole. Né? Então a gente tem que se policiar quanto a isso. Né? O nosso posicionamento tem que ser uma expressão da nossa fé, irmão. Sabe? Às vezes a gente fala que acredita, a gente fala que espera, a gente fala que o Senhor vai fazer, mas a gente tem que, né, meter a nossa mão no negócio que Deus já vai fazer. Né? Mas uma coisa que é interessante, irmãos, é que às vezes Deus faz umas coisas para poder impulsionar a gente. Sabe? Uma vez o pastor, quando a igreja estava migrando lá da antiga denominação para essa, né, o pastor falou sobre a águia, quando ela faz o ninho, ela tá o filhote lá, né, ela começa a colocar os gravetos ao contrário, sabe? O graveto que era para fora, que era para proteger o bicho de chegar, agora a mãe águia lá, ela vai botando as pontas para dentro, para poder estimular o filhote a ficar desconfortável e poder bater asa e voar sozinho, sabe? Dar o seu próprio voo. Às vezes Deus faz isso, sabe? A gente não foi chamado para ficar dentro do ninho confortável, sabe? Sendo protegido ali a todo momento. Lógico que o Senhor vai continuar protegendo a gente, tá, irmão? Não tô falando que a gente vai ser jogado aí de qualquer forma. Só que a gente tem que ter ousadia para bater a asa e voar, irmão, sabe? Fazer voos maiores, irmão. A gente não foi criado para ficar dentro do ninho a vida inteira, né? A pastora Geise sempre traz isso pra gente. A gente é como uma criança, né? A gente nasceu, né, tal, aí dá aquele chorinho, começa a ser amamentada pelo leitinho, mas tem que começar a comer comida sólida, sabe? E aí quando a gente vira adulto, a gente tem que fazer a nossa própria comida e alimentar, sabe? Mas a gente às vezes quer ficar só no conforto daquilo que, né, embaixo ali da saia da mãe. Mas a gente não pode ficar só nisso, sabe? A gente tem que começar a lutar nossas próprias guerras, sabe? A gente tem que se desgastar um pelo outro. Hoje de manhã, quando eu estava orando, o Senhor falou, cara, tu tem que orar mais pela tua liderança. Ele me mostrou uma passagem onde Moisés, quando ele estava com o braço dele esticado, o povo estava ganhando, irmão, numa guerra, né? Moisés foi para cima do monte e foi orar. E quando Moisés estava com o braço esticado, o povo estava ganhando. Mas quando Moisés cansava o braço e arriava, o povo começava a perder. Né? Eu não vou lembrar o nome, acho que não sei se era Josué e Caleb que estava com ele. Não vou lembrar, irmão. Mas aí tinha duas pessoas com ele lá, que eram os braços direitos dele, que o sustentavam, faziam ele levantar a mão de novo, segurava a mão dele no alto e aí o povo começava a ganhar de novo, sabe? Às vezes a gente olha tanto para a nossa vida, né? A gente tem a nossa cobertura espiritual, né? A gente tem a nossa liderança que se desgasta por nós, mas nós também temos que nos desgastar pela nossa liderança.
Arão e Ur, eu não ia lembrar nunca. Então, toda vez que a nossa liderança está de pé, irmão, a gente vai ter a nossa cobertura espiritual tranquila, irmão. Mas toda vez que a nossa liderança dá uma enfraquecida, a gente automaticamente enfraquece. Então a gente tem que manter a nossa liderança fortificada em oração, irmão. Sabe, é uma coisa que de manhã eu fui buscar o Senhor falou isso, tem que orar mais pela tua liderança. Eu trago isso pra gente hoje. A gente tem que orar mais pela nossa liderança. Não só pelos pastores, mas pelos diáconos, pelos membros, todo mundo. Né? Então, outro ponto, irmão, sabe? A gente tem que aprender a ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Sabe? Aquilo que vem do Senhor, aquilo que é a nossa própria voz e aquilo que vem da parte do nosso inimigo. Né? E aprender a obedecer, irmão, sabe? Sem questionar o Senhor. Olhando de novo para esse texto aqui de Ezequiel não questionou nada do Senhor. Ele só falou: Senhor, eu não sei, mas tu pode. E é isso que a gente tem que fazer, irmão, sabe? Parar de ficar questionando a Deus, né? Deus vai fazer, irmão. Deus vai fazer, irmão. Eu sei que a gente fica preocupado, todos nós ficamos, né? Será que as contas vão ser pagas? Né? Vamos trazer aqui para esse momento que a igreja está vivendo. Será que a gente vai conseguir pagar o aluguel? Será que a gente vai conseguir fazer isso? Vai conseguir fazer aquilo? O Fernando, uma vez, quando a gente estava no outro prédio, o Fernando falou, num testemunho que ele deu. As contas se fecharam e sobraram não sei quantos centavos na conta. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo, irmão. Sabe, o Senhor está no controle de todas as coisas. Foi o Senhor que abriu a porta dessa igreja, irmão. Isso só vai ser fechado se Ele quiser, irmão. Foi o Senhor que chamou cada um de nós aqui, escolhido a dedo, irmão. Sabe, a gente só vai sair da presença dele, irmão, se a gente quiser, irmão. Então é uma atitude que parte de nós, irmão. Sabe, a gente fala que crê no Senhor, a gente fala que o Senhor pode todas as coisas, mas a gente não se entrega de verdade a Ele, né? Então a gente tem que entender isso, irmão, sabe? As nossas crises, nossas dificuldades, depressão, ansiedade, irmão, isso não vai chegar à nossa porta, irmão. Isso vai ser derrubado por terra em nome de Jesus, irmão. Eu tava falando sobre o Instagram, tem um garotinho que eu seguia ele, eu sigo, né, porque não deixei de seguir. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era chamado de Amendoim, é um moreninho. Ele era muito engraçado. Ele tinha milhões de seguidores, o cara ficou milionário aí, coisa de 1 ano, com esse negócio de vídeo na internet. E aí ontem um garoto se suicidou. Era um cara que fazia comédia, um cara que tava rindo, um garoto novo, deve ter uns 20 e poucos anos. Sabe? Mas porque às vezes a gente vê as pessoas rindo, irmão, sabe? A gente sabe que a verdadeira felicidade, mas a gente só encontra no Senhor Jesus, irmão. A gente só é totalmente completo quando a gente tem a presença do Senhor. Sabe, às vezes a gente pode ter viajado o mundo, irmão, sabe? Pode ter feito milhões de coisas, mas ainda falta alguma coisa. Sabe, se a gente tem buscado a presença, irmão, se a gente tem servido ao Senhor e a gente entendeu que realmente a gente está conectado com Ele, irmão, a gente não pode sentir falta de mais nada, irmão. A gente vai ser abastecido por todas as outras coisas, irmão. Mas a presença dele tem que ser o principal em nós, irmão. Eu sempre falo isso, sabe? Existe um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido pelo Senhor, irmão. É tipo aquela pecinha daquele joguinho de encaixar que monta a figura lá, esqueci o nome, como é que é o nome daquele jogo? Quebra-cabeça. Sabe, o pedacinho que falta no nosso coração é o pedacinho de Deus, irmão. Só cabe ele ali, irmão. Não tem outra coisa que a gente possa colocar ali que não vai preencher, irmão. Sabe, mas a gente continua insistindo em encher o espaço que tem no nosso coração de Deus com outras coisas. Nunca vai ser suficiente, irmão. A gente nunca vai estar saciado. Sabe, é só no Senhor que a gente encontra essa saciedade que a gente tanto procura, irmão. Queria trazer por irmão mais um texto que está em Salmos. Salmos 121. Diz assim a palavra: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda.
É certo que não dormita, nem dorme, e guarda, o guarda de Israel. Irmão, o Senhor, Ele não está dormindo, irmão. O Senhor, Ele não está com seus olhos fechados para nós, irmão. O Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, irmão. Por mais que não pareça, irmão, sabe? Eu sempre falo isso aqui, o pastor falou isso para nós. A consequência do nosso pecado, ela sempre vem, irmão. Por mais que a gente se arrependa, irmão. Eu brinco aí, né? A gente dá uma martelada no dedo. Ah, puxa, me arrependi. Mas vai doer, irmão. Vai infeccionar, né? O pastor deu um exemplo aqui de manhã de uma pessoa que ele atendeu, né? Consequência vem, irmão. Se arrependeu? Beleza, genuinamente. Deus te perdoou. Mas a consequência vem, irmão. Sabe, muitas vezes a gente acha que a gente está sendo esquecido por Deus, mas hoje a gente só está colhendo algo que a gente plantou lá atrás, irmão. Vai chegar, irmão. Não tem jeito. Sabe, muita coisa a gente entende que é maldição, né? Pode ser quebrado e pode ser cortado, mas a gente sabe também que a consequência daquilo que a gente faz, ela chega, mano. A gente paga aqui na terra também, mano. Paga. Se a gente não se arrepender, a gente vai pagar lá no inferno também, mano. Infelizmente. Sabe, a gente às vezes acha que é brincadeira, irmão. Quantas vezes a gente não escuta isso aí, sabe? Ah, não, eu já ouvi isso. E se às vezes a gente não está firme no Senhor, a gente se deixa levar também. Não, isso aí a Bíblia é só mais uma história, é só mais um livro. Quanto tempo que a gente já vem falando que Jesus está voltando e Jesus nunca volta? Mas olha as coisas que têm acontecido no mundo, irmão. Olha as coisas que têm acontecido no mundo. Vê se tudo que está, né, tem a profecia dos mais aí, né, que os caras falam que o mundo ia acabar em, sei lá, 2013, lá, sei lá. Tudo que a palavra do Senhor falou que ia acontecer, irmão, está acontecendo. Está acontecendo. Sabe? O Senhor está voltando, irmão. Sabe? E é o momento da gente se consertar e se arrepender daquilo que a gente tem feito. É agora. É agora. Eu sempre falo isso, irmão, sabe? Às vezes a gente... O pastor brincou aqui, né? Que uma pessoa contou quantas vezes que ele disse a palavra diabo. Só que tem um livro, irmão, que é chamado Arte da Guerra, se eu não me engano, que eu li uma vez, que fala que a gente tem que conhecer o nosso inimigo. Como que a gente vai batalhar contra alguém se a gente não conhece, né, os pontos fracos e o que essa pessoa tem contra nós, de armas, né? A gente tem que conhecer o nosso inimigo. A gente tem que conhecer muito mais o nosso Senhor, mas também tem que conhecer o nosso inimigo, né? Então, a gente tem que estar totalmente fortificado na palavra, sabe? A gente tem que ter total entendimento do que está aqui, irmão. Uma coisa que Deus tem me cobrado, irmãos, e eu passo para vocês, que talvez vocês também possam servir para vocês, sabe? É que a habilidade de manusear a nossa Bíblia de papel tem caído no esquecimento isso. Sabe, a facilidade às vezes que a gente tem no telefone, mas se a gente estiver num lugar, irmãos, onde a gente não tem acesso ao nosso telefone, mas a gente tem acesso à nossa Bíblia manual, e a gente não souber como lidar com isso, a gente está enrolado. Está enrolado. Esse dia eu penei para achar um negócio aqui, irmão, e eu só estava com a minha Bíblia de papel. Então a gente, às vezes, deixa a facilidade que a gente tem a gente cair no comodismo, sabe? A gente tem que saber manusear as armas que o Senhor deixou pra gente em todas as formas, seja de papel, seja digital. Então é algo que Deus me cobrou e eu tenho que botar isso em prática, sabe? Muita coisa que era pra mim, que eu marquei aqui na minha Bíblia digital, formatei o telefone e perdeu tudo. Mas as coisas que foram marcadas aqui até hoje, sabe? Tem pregação antiga, Bíblia rabiscada, sabe? Porque eu sei que quando eu precisar vai estar aqui. Eu estou guardando isso aqui até dentro de uma caixinha de papelão, já está até na metade já. É tanta coisa lá que já está até na metade. Mas a gente tem que olhar para essas coisas que a gente tem feito pro reino com alegria, sabe? Porque vale a pena. Eu falei para vocês já e vou sempre repetir isso, porque é algo que, assim, eu sei que eu tenho muita coisa para mudar ainda, mano. Mas tem que partir de nós o primeiro passo, sabe? O Senhor está chamando todos nós, né? Eu achava que estar aqui em cima não era uma coisa que era impossível para mim. Mas todos nós, irmão, sabe, podemos falar do amor dele. Todos nós somos convidados, sabe? Eu acredito que aqui na igreja todo mundo já teve uma oportunidade de vir aqui em cima. E eu brinco, né? A primeira vez que eu tive a oportunidade, eu sumi, irmão. Era difícil, sabe?
Eu era convidado no domingo, só ia aparecer 2 meses depois na igreja. Sabe, tamanho era o medo de estar aqui, irmão. Mas, sabe, às vezes a nossa mente e o pecado que a gente carrega realmente traz esse medo pra gente, irmão. Mas quando a gente se coloca na presença do Senhor, sabe, abre o nosso coração, irmão, sabe, Deus vai modificando, Deus vai trabalhando. Eu brinco e tudo, mas eu sei de onde que Deus me tirou, irmão. Sabe, eu sei como que eu tava, como a minha mente tava. Tudo que eu já vivi, sabe? E sei que eu não quero voltar para lá. Tem muita coisa ainda, irmão, sabe? Eu acho que Deus só carregou, sabe quando vai carregando lá aquele, vai fazendo um downloadzinho? Deus só carregou 0,01% daquilo que Ele quer na minha vida, sabe? Mas eu tô disposto, sabe, a deixar que Deus, Ele formate aquilo que eu construí para mim e Ele baixe em mim de novo aquilo que Ele quer, sabe? Só que a gente só tem que deixar, irmão. Sabe, a gente só tem que se deixar ser trabalhado pelo Senhor. E para terminar, sabe, irmãos, eu queria ler só mais um texto que está em Isaías 61. Isaías 61, só para a gente terminar. Vamos ver se vai carregar aqui. Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. Diz assim a palavra: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Vou ler só mais um aqui. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe, é para isso que o Senhor nos chamou, irmão. Mas às vezes a gente fica, né, para baixo, irmão, sabe? A gente fica, em vez da gente fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, sabe, pregar as boas novas, a gente quer ser ministrado a vida inteira, irmão. A gente vai ser ministrado, irmão, mas nós fomos chamados para fazer com que as pessoas entendam, sabe, irmão? E abram mão de tudo isso que tem afligido a elas, irmão. Sabe? A gente vê quadro de depressão aí que não cessa, irmão, não cessa, irmão. Sabe? A gente sabe que muita coisa é espiritual, mas muita coisa dá pra gente se livrar, irmão. Sabe? A gente não pode ficar a vida inteira, irmão, sabe, carregando coisas que não vêm do reino de Deus, irmão. Sabe? O Senhor, Ele é cura, o Senhor é libertação, o Senhor é paz. Sabe? Eu posso ficar aqui a noite inteira citando milhões de características do Senhor, irmão. Mas a gente só vai realmente receber essas coisas que a gente tanto procura do Senhor, sabe, irmão, quando a gente realmente se colocar na presença dEle, irmão. Sabe, eu sei que às vezes a gente olha para dentro de nós e acha que nós somos incapazes, nós não somos merecedores. E realmente, se a gente for olhar com nossos olhos físicos aqui na terra, a gente não é, irmão. Mas sabe, algo que me deixa alegre, irmão, sabe? É porque Deus, Ele não ia mandar o seu Filho Jesus naquela cruz por algo que Ele não visse que valesse a pena, irmão. Sabe, o Senhor olha para nós e diz, irmão, sabe? Vale a pena, irmão. Sabe? Só que a gente que tem que fazer valer a pena o sacrifício que Deus fez, irmão. Sabe? Que nessa noite a gente saia daqui com a nossa mente diferente, irmão. Sabe? Sabendo que Deus pode todas as coisas. Deus pode, assim como o profeta Ezequiel, irmão, sabe? Através de uma palavra, através de uma obediência, sabe? Esse vale pode se voltar, pode ter uma reviravolta na nossa vida, irmão. Sabe, o que está nos impedindo de realmente viver a plenitude, né, com o Senhor? É uma doença, é uma situação financeira, é um problema na família? Peça para o Senhor, que o Senhor vai resolver, irmão. E apesar de qualquer coisa, irmão, Deus fazendo ou não fazendo, irmão, Ele vai continuar sendo Deus, irmão. Ele vai continuar sendo Deus, irmão. Sabe, porque o que o Senhor quer fazer, irmãos, às vezes não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade.
Eu já falei com vocês aqui da experiência que eu tive, de como eu vim parar aqui. Eu tinha um amigo e ele sempre pregou a palavra para mim, sabe? E eu achei que a gente ia caminhar junto, a gente caminhou por um tempo. Mas o Senhor quis que o Senhor fosse, que o Lucas fosse estar lá com ele, sabe? E quando o Lucas partiu, mano, não tive vontade nenhuma de desistir do evangelho. Pelo contrário, eu queria buscar mais, sabe? O que aquele cara no hospital, todo ruim, coitado, estava tentando me mostrar. Lógico que ele era humano, também errava e errou muito. Mas ele buscava algo que me fazia falta, irmão, sabe? É algo que eu não tinha acesso. E era algo que eu não queria, irmão. Vou ser sincero para vocês. Quem quer perder alguém que te ama e que cuida de você? Ninguém quer. Eu não quero. Mas aprove o Senhor fazer desse jeito, irmão. Mas o cuidado dele foi tão grande, irmãos, que ele sabia que eu não ia sair da presença dele. Eu só estava começando. Por isso que eu falo para vocês, sabe? O Senhor tem grandes coisas preparadas para nós, irmão. Basta a gente não desistir daquilo que o Senhor já tem feito por nós, irmão. Existe uma promessa para nós. Existe uma promessa. A gente só tem que abraçar e pegar na mão do Senhor e caminhar junto. Amém? Que nessa noite a gente possa sair daqui com esse entendimento, sabe? O Senhor não desistiu de nós, irmão. O Senhor não está com seus olhos fechados, irmão, para a nossa situação. Não está, irmão. Ao contrário, irmão, sabe? Se a gente deixar, o Senhor vai estar na jogada, irmão. Mas se a gente quiser meter o nosso dedo na frente disso tudo, aí a gente está sozinho. Aí Deus vai deixar a gente quebrar a cara com certeza. Para a gente aprender que a gente tem que estar debaixo da vontade dele, sabe? Então que nessa noite a gente possa sair daqui com uma visão diferente, irmão, sabe? Entender que a gente tem um pai, e um pai que cuida de tudo e supre todas as nossas necessidades, amém? Hoje de manhã eu falei de uma experiência que eu tive hoje. Eu acho que eu nem falei isso com a minha esposa. Falei só para quem estava aqui de manhã. Eu estava descendo para pegar o carro. E aí entrei no carro. E ele conhece a gente no íntimo, né? Ele conhece a gente nos detalhes. Ele sabe cada sentimento que brota dentro de nós. A gente pode nem aparentar, mas ele sabe. E aí eu sentei no carro, ele veio e falou comigo assim: por que você está tão preocupado? O Espírito Santo falou comigo: por que você está tão preocupado? Eu sempre cuidei de você. Aí, sabe aquela coisa de que vem a paz que excede todo entendimento? Mesmo você estando em meio a grandes lutas. E aí tem um versículo que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aonde você vai conseguir algo como esse? Como isso? Aonde? Se não for na presença de Jesus. Aonde? Para onde que você vai, né? Jesus, certa vez, falando com os discípulos, e ele falou isso, e os discípulos responderam para ele: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, para onde que eu vou? Essa noite aqui, irmãos, mais uma vez a Trindade se fez presente, e se faz presente, mas eles também estão observando cada atitude sua, cada comportamento nosso. Eles precisam enxergar em nós a capacidade de crer neles. Onde está a sua fé? O mundo espiritual só se move por meio da fé.
Sabe, irmãos, chegou um momento onde Deus quer ver aonde está a nossa fé e o quanto nós somos agradecidos a Ele por isso. Ele não quer ver uma pessoa que critica, Ele não quer ver uma pessoa que... Não, Ele quer ver fé. Ele quer ver gratidão. Né? Fernando citou aqui outro dia aqui, algo que a gente precisa entender como que a proteção de Deus sobre nós. Quem dessa igreja morreu por causa de Covid? Ninguém. Não é porque nós somos bons, não, é porque o Senhor cuida de nós. Estar na presença dEle tem os seus benefícios. Estar na presença do Altíssimo tem a proteção particular dEle. Deus protege os seus. Se você é dEle, pode ter certeza que Ele está te protegendo. Está te ensinando, está colocando você no caminho correto. Então entenda que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Seja grato, agradeça a Ele. Deixe Ele trabalhar no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar minha esposa, queria dar uma palavrinha, né? Hã? Vamos orar? Irmãos, vamos estar de pé? Vamos adorar o Senhor. Depois a minha esposa vai dar uma palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa hora. Te bendizemos por aquilo que tem feito nas nossas vidas, mas te bendizemos muito mais por aquilo que Tu és, Senhor. Como uma vez Tu disse para o Teu filho Moisés, diga para eles que o Eu Sou te enviou. Da mesma forma, nós temos essa certeza, Senhor, que o Eu Sou nos enviou a este lugar. O Eu Sou tem falado conosco. Tu tens abençoado a cada um de nós e por isso, Senhor, nosso coração se enche de gratidão nessa hora, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Amor incondicional. Amor, Senhor, que não leva em conta, mesmo conhecendo quem nós somos, Tu mesmo assim continua nos amando, Senhor. E o Teu amor é o que faz a diferença na nossa vida, na nossa igreja. Te louvamos por isso, Senhor. Te pedimos, Pai, que aqueles que não têm entendido isso, que eles também recebam, Senhor, porção dobrada do Teu amor sobre eles. Que eles possam encontrar, Senhor, na Tua presença, Senhor, a paz que excede todo entendimento. A paz que ultrapassa, Senhor, fronteiras, Pai. Que Tu venha, Senhor, mover céus e terra, Senhor, em favor de cada um de nós. Cuida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, dos seus familiares. Cuida das suas famílias. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa hora, Pai, que Tu venha, Senhor, exercer, Senhor, o Teu poder sobre nós. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu dará ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Então faça isso, Espírito Santo. Pai, faz isso por nós. Dá ordem aos Teus anjos de grandeza maior para estarem ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de toda e qualquer investida maligna. Senhor, que nós tenhamos, Senhor, a Tua presença em nós todos os dias. E que nós nunca venhamos trocar a Tua presença, Senhor, por um prato de lentilha, Senhor. Mas que nós tenhamos a noção verdadeira, real, exata, do valor que Tu tens para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a caminhar. Nos ajuda, Senhor, a chegar até o céu, naquele dia onde nós encontraremos contigo, Senhor, lá no Teu trono, Pai, no Teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Irmãos,
Antes da minha esposa falar, nós temos ali agora todo domingo, né? É domingo? Nós vamos ter a nossa cantina, domingo e terça. Nossa cantina ali, se você quiser participar. E a Martinha colocou uma listagem ali no quadro dos dias que vão ter cantina até o final do ano. Aqueles que quiserem ajudar, aqueles que quiserem, né, abençoar, são convidados. Se quiserem colocar o seu nome ali, depois conversa com a Martinha. Lembrando que isso não é uma obrigação, irmãos. É só uma questão de querer abençoar a igreja. Amém? Não deixa que isso seja um pesado. É assim. A doação é só domingo. Obrigado, filho. Jesus mora dentro do seu coração. Amém? Então, se você quiser participar, você está convidado a participar. A pastora vai dar uma palavrinha rapidinho. Só para lembrar, irmãos. Não. Deixa aí. Para lembrar que terça-feira nós temos algo a comemorar. 31 de outubro. O que a igreja comemora no dia 31 de outubro? Reforma protestante. Amém? Em 1500 e alguma coisa, Lutero ousou a dizer que não concordava com algumas coisas. Não foi o único, né? Teve um grupo ali, teve uma sucessão de situações e ocorreu no dia 31 de outubro. Se o cristão quiser comemorar algo, é a reforma protestante. Irmãos, nós precisamos saber que algumas coisas não fazem parte da nossa vida. Nós somos igreja de Cristo. Halloween é uma comemoração de uma outra cultura que não é a brasileira e que nem é plausível mesmo na cultura para aquele que é cristão. Mas infelizmente tem cristãos que ainda não entenderam e acham que tudo bem. Colossenses nos diz para tomarmos cuidado e não nos tornarmos presas fáceis às sutilezas do mundo. E às vezes parece engraçadinho, parece divertido. Nós precisamos tomar muito cuidado que algumas cenas, algumas brincadeiras, algumas máscaras, elas traumatizam as crianças. E aí vai um alerta não só para os cristãos. Aqueles que querem preservar a integridade emocional, a integridade psicológica dos seus filhos, dos seus netos, cuidado com o que vocês têm permitido que os seus filhos e netos participem. Às vezes parece, né, que nós, não, mas isso não precisa mais ser dito. Precisa, irmãos. Na nossa igreja mesmo, uma vez, uma irmã me trouxe uma lembrancinha de Halloween para as minhas filhas. Aqui, né, trouxe lá, né, não tem nada a ver. Eu falei, é mesmo? Que obrigada pelo carinho. Mas tu sabe o que eu vou fazer com isso? É lixo, irmãos. Lixo. Né? O Bruno lembrou aqui. O que é o SOSO? É salvação, é libertação, é cura. E uma das coisas principais que é feita é você pegar o lixo e deixar aos pés da cruz de Jesus. Porque Jesus morreu para tirar todo o lixo da nossa vida, tudo que nos contamina, tudo que traz doença. Irmãos, Halloween é morte. Quais são os personagens que são levantados ali? O cristão celebra a vida, porque Jesus venceu a morte. Nós não podemos ser incoerentes, nós não podemos bater palma, nós precisamos, assim como Lutero lá atrás ousou a dizer, não quero participar disso, porque isso não faz parte do que está na Bíblia, da palavra de Deus. Olha, um homem lá, alguns, né, não foi só ele, se levantaram e disseram, está errado, não pode ser assim. O que nos segura hoje, se o Espírito Santo falou, abra sua boca? O Halloween ele está muito, né, presente nos cursos de inglês. Minhas filhas fazem curso de inglês e teve uma época que eles fizeram uma comemoraçãozinha próxima, tiraram a foto e eu ainda alertei, eu falei, isso aí, né, e a comemoração não tinha nada a ver com o Halloween em si. Era uma comemoração, levaram os salgadinhos e tal. Eu falei, eu não quero a imagem da minha filha em nada que seja de Halloween.
Não, tudo bem, não vai ser e tal. Ok, deixei ela ir, deixei ela participar. No dia de Halloween eu abro que eu não tenho, abriram o Instagram lá em casa e falaram, mãe, a nossa foto. Mesma hora eu liguei para a professora e falei, tira, por favor. Ah, não, desculpa, porque né, eu não vi maldade. Eu falei, pois é, mas tem. E eu ensino para minhas filhas aonde está a maldade, elas não vão participar disso. Não é ser ousado, irmãos? Porque eu posso ter medo, eu poderia ter tido medo. Ah, o que vão pensar de mim? O que vão achar? Irmãos, o único que não pode se decepcionar comigo é Jesus. Sabe, é isso que a gente precisa ter muito em mente. Jesus, o que ele fez, ele morreu por mim. E eu não vou celebrar algo que venha contrariar ou entristecer Jesus. Por que eu falo de Jesus? Porque ele está vivo, irmãos. Jesus está vivo. Amém? Ele ressuscitou, ele está vivo. Nenhum outro que possa ter feito qualquer coisa maravilhosa, como Lutero, ou como qualquer outro que viveu, né? O Bruno aqui falou, eles nem tinham nada escrito e fizeram o que fizeram. Todos eles morreram, irmãos. Morreram muitos de forma trágica. Jesus ressuscitou, então Jesus está vivo. Eu creio em alguém que está me ouvindo e o coração dele eu não quero entristecer. Ele pode não estar aqui presente porque ele enviou o Espírito Santo dele, que é quem nos dá o discernimento. Você está agindo sem discernimento, irmãos? Você está sendo presa fácil às vãs sutilezas do mundo? Fiquem atentos, irmãos. Porque hoje Jesus age com misericórdia, mas vai ter uma hora que ele vai agir com juízo. Eu quero estar ao lado da justiça. Eu não quero, na hora da balança, que Jesus precise agir com juízo sobre a minha vida. O juízo vai trazer condenação. Aquele que tem ao Senhor e aquele que vive conforme a vida que Jesus nos oferece. Aquele que conduz os filhos à vida, ao ensinamento de quem é Jesus. Esses não terão condenação, não é isso que a palavra diz? Aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e Salvador vencerão a morte. Tomem cuidado, irmãos. Ousem a falar, a explicar. Os que não são cristãos não têm esse entendimento. Eles precisam ouvir a palavra, precisam entender. Mas você que é cristão, não ceda às sutilezas do mundo. Não se torne presa fácil. Às vezes a gente fica muito envolvido com os filhos, mas coitadinho do meu filho. A minha bonitinha mais nova, com 2 anos, pega o celular e descobre o Halloween. Misericórdia, começou a ter pesadelo. E aí, ela sempre falou muito bem, 1 aninho e meio, já falava tudo. Mamãe, é bonitinho. Como você explica para uma criança de 2 anos que não é bonitinho, que não tem beleza nisso? E eu falei para ela, lindo é Jesus. E o que ele não gosta, nós também não gostamos. E aí, a partir daí, ela passou a ver, porque infelizmente, se fosse só dia 31, era mais fácil, né? Desliga tudo, isola a criança do mundo. Mas não, agora o ano inteiro. E agora ela já sabe e grita, está parecendo bobeira, está parecendo coisa feia. Então, é uma questão de ensinar, irmãos. Não é fácil, não. Você tem que repetir, você tem que falar. Vamos estar atentos. Vamos buscar do Senhor discernimento. E vamos ousar a levantar a nossa voz e dizer aquilo que está fora da palavra de Deus. Aquilo que está diferente daquilo que o Senhor nos ensinou. Amém? Que o Senhor te conduza, que o Senhor te oriente. A gente vê muita coisa, né? Nesse dia vai ser aberto o portal, nesse dia. Gente, as pessoas que trabalham contra o reino de Deus estão a todo momento abrindo portais, né? Eu creio no sobrenatural. O sobrenatural, ele existe. E pessoas estão trabalhando no reino da luz, que é o reino de Jesus, e no reino das trevas. Mas muitas vezes quem está trabalhando para o reino das trevas está muito mais posicionado do que quem está trabalhando para o reino da luz. E essa é uma falha da Igreja de Cristo. Nós precisamos estar atentos a isso. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe você, que você tenha discernimento do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo discerne todas as coisas, mas não é discernido. Amém? Quem tem o Espírito Santo? Nós. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, graça e paz.